dê o like. O planeta depende disso. Foi parar nessa área, sabe? Bom, muita coisa pra falar aí, né? Sempre legal falar sobre montagem, que é edição, né? Tem gente que chama de montagem, tem gente que chama de edição. É que eu sempre dizia que era uma profissão que é difícil até de você explicar pro seu pai. As pessoas às vezes não têm a menor ideia do que é, né? Mas é basicamente a pessoa que transforma todo o material filmado pelo diretor, é a pessoa que transforma este material em filme. É isso que o montador faz. Ele vai escolher o que entra, o que vira filme e o que fica na sala de edição. Então, para isso você vai falar de narrativa, de ritmo, de tempo, de tom, e você vai construir, lapidar o filme com material filmado. Eu sabia zero de montagem quando eu entrei no mercado, né? Eu comecei na década de 90, né? Aquela década longínqua, hoje já longínqua, no momento em que não tinha, né? O cinema nacional tinha morrido, né? A Embrafilme tinha sido extinguida, né? Foi extinguida lá, acho que na época do Collor, então não tinha produção de filme nacional, né? Então eu comecei pela publicidade, eu fui fazer publicidade, me formei como publicitário, comecei a trabalhar em agência e aí acabei indo eu fui pra O2, a O2 Filmes, que era a maior produtora na época de comerciais do Brasil, e fui começar a trabalhar com publicidade. E aí acabei conhecendo o Fernando Meirelles, acabei finalizando os comerciais do Fernando Meirelles, depois eu acabei montando os comerciais do Fernando Meirelles. Depois de uns 3 anos montando os comerciais dele, montando vários produtos, vários comerciais que ele tinha dirigido, ele me convidou pra fazer o Cidade de Deus. Eu nem era a primeira escolha dele, ele sabiamente queria trabalhar com alguém que já trabalhava com cinema, que tinha experiência com cinema, porque eu não tinha. Só tinha feito comercial na minha vida e alguns videoclipes. E aí acabou não dando certo a primeira opção dele. E ele falou, olha, um dia, se por um acaso eu te convidasse pra fazer esse filme, e eu não deixei ele terminar a frase. Eu falei assim, eu topo, eu vou fazer, vai ficar incrível, vai ser o melhor filme que você já fez. E aí eu saí da sala e falei... E tu profetizou, né? De fato, foi o melhor filme que ele já fez. Então, né? Mas mais ou menos, porque você sabe que eu tenho boa intuição, mas nem sempre. Porque enquanto a gente estava fazendo o filme, lembrando que a gente filmou em 2001 e montou em 2001, onde não tinha o cinema brasileiro, não é o cinema brasileiro que as pessoas conhecem de hoje, né? Ele estava sendo reconquistado. Eu lembro que eu montava o filme, as pessoas me perguntavam, eu falava, cara, o filme tá muito bom. Pena que nunca ninguém vai ver esse filme. Caraca. É o que eu dizia na época, tá? Nossa. Botava fé no projeto, né? Difícil. Você não sabe que cinema que tem. Quando você descobre um cinema que tem 10 outros filmes muito melhor pra ver. Aí, às vezes, você descobre que naquele cinema tem, mas o horário é 10 da manhã. E depois que você assiste, você ainda tem que procurar um youtuber pra saber se você pode gostar do filme ou não. E o Cidade de Deus é curioso realmente por isso, que acho que o grande atrativo dele, que me faz gostar também bastante do filme, e é até difícil no caso da montagem, a questão das alternâncias, né, da narrativa. Tem muitos tipos de histórias ali dentro, de personagens e também de linha do tempo, né. Eu acho incrível como é que esse filme consegue alternar tão bem, sabe, não fazer algo ficar muito pesado, assim, de maçante. Uma dúvida que eu tenho, inclusive, quanto que isso é dedo do editor e quanto que é dedo do diretor? Porque claro que o diretor tem... A gente tende a imaginar que ele tem a palavra final, né? Ele vai determinar, ele vai... Não quero dessa maneira, tu é obrigado, entre aspas, a fazer diferente, né? Mas quanto que vem essas ideias do editor e quanto que o diretor barra ou não barra disso? Então, agora também no papel de diretor, eu tenho uma visão um pouco mais geral e posso dizer uma visão como eu enxergo, tá? O diretor é sempre o capitão do navio, é ele que diz, eu acho que é mais ou menos por ali, né? O farol tá tirando pra lá. Então ele tem uma equipe de co-criadores que vai construir a obra seguindo a visão do diretor. Então, o diretor, ele tem a palavra final, em princípio, em tudo, né? Em tudo de caminhos criativos. Isso não é diferente na montagem. Agora, um bom diretor, ele é um cara que, apesar dele saber, ou pelo menos ter um cheiro de pra onde ele deve ir, ele vai querer buscar o melhor de cada pessoa da equipe dele, né? Então, a função do montador é pegar aquele material e sugerir coisas, e usar o roteiro como uma guia, mas poder criar um filme a partir do material que foi filmado. Então, respondendo a tua pergunta, e o montador também não faz milagre, tá? Se não tiver lá no material, tem pouco que o montador consiga fazer, né? Ele não faz milagre. Então, assim, eu acho que quando um filme dá muito certo, que é o caso do Cidade de Deus, ele é uma sucessão de acertos. Ele é um acerto de escolha de roteiro, de elenco, de tom de filmagem, de fotografia, de direção de arte. E aí, o montador, ele tem que fazer um trabalho bom pra não estragar isso tudo, né? E tem como ter algum tipo de improvisação, tipo, como tem na direção em outros departamentos dentro
de um filme, tem alguma coisa que tu pode improvisar quando tu tá montando um filme? Algo assim? Eu acho assim, eu vejo sempre assim, né? O roteiro é a nossa base. Mas a partir do momento que tá filmado, o roteiro é um guia. O que vale é o material que tá filmado. Então, dentro disso, você pode improvisar o que você quiser, né? É que a improvisação da montagem, ela não é uma improvisação ao vivo. Você tem tempo de maturação. Você pensa, você faz aqui uma versão, assiste com o diretor. Às vezes o diretor fala, isso aqui tá uma merda, vamos começar de novo. Ou, de repente, você faz uma coisa que não era aquilo que o diretor tinha pensado. E ele fala, nossa, isso aqui é muito mais legal. Vamos tentar esse caminho. Então, uma das razões pelo qual eu acho que o Cidade de Deus, pelo menos na montagem, ficou do jeito que ficou, era pelo simples fato que eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. Ok. Bom. Ele tem toda a razão. Eu nunca tinha montado um longa. Ah, impressionante. Eu nunca tinha montado nenhum curta-metragem. Então, eu acho até que o fato de que, como eu não tinha regras pra seguir, e o Fernando me incentivava a não seguir regras e poder fazer o que a gente achava que era o melhor, e eu ia testando lá tudo que a minha intuição dizia que ia testar, a gente assistia. O Fernando é um diretor com olho de montador, né? Então ele é muito bom de ir dando as direções certas. E eu ia lá e fazia o que eu achava mais legal, e o Fernando gostava, e a gente já trabalhava junto, e acabou ficando aquele filme lá que eu achava que ninguém nunca ia assistir. E estamos aqui muitos anos depois conversando sobre ele. Daniel, e você acha que esse frescor que você trouxe na época, que você acabou de falar, você não sabia o que você estava fazendo. Você chegou lá, era algo novo pra você, e a partir disso você não seguiu muito os padrões anteriores, mas você criou novos padrões a partir dali. Não digo só pro cinema nacional, digo pro cinema mundial. Você viu isso na sua carreira? Você acha que até nas produções que se seguiu, nas montagens que você fez nos anos seguintes, houve uma influência de modo geral? Porque a montagem de Cidade de Deus é uma coisa que é um diferencial do filme, né? Bom, vou primeiro começar agradecendo o seu elogio. Não sei se eu concordo 100%, mas eu vou agradecer, vou concordar só pra poder agradecer o elogio. Sabe elogiar. Pô, a gente aprendeu a montagem de Cidade de Deus na faculdade, pô. Eu fiz faculdade de design. Pronto. E teve uma cadeira lá que o pessoal que era de edição de vídeo e a pauta era edição de Cidade de Deus. Então eu acho que Resume bem. virou aula. Aí, Daniel, olha aí. Acho que enganei as pessoas bem. Eu acho que foi acho que os meus truques deram certo. O miserável é um gênio! Na verdade, assim, quando eu falo que eu não sabia o que eu tava fazendo, também não é pra isso ser ouvido como chegou o porra louca lá, que não sabia nada, Claro. E né, assim, eu já tinha alguns anos de experiência em montar comercial e montar videoclipe, então eu sabia um pouco os princípios da montagem e tal. Agora, eu não tinha noção de dramaturgia, porque é muito diferente de você montar um comercial ou montar um videoclipe do que você montar um filme ou uma série que tem uma curva dramática, que as coisas... Isso eu não tinha a menor ideia de como funcionava. Eu sabia montar, pegar uma cena, montava. Isso eu sabia. Então, eu acho que foi um misto de um material muito bem pensado, filmado, com uma visão muito clara do Fernando e umas loucuras que eu ia fazendo que, por uma sorte do universo, elas foram encaixando. E eu acho que ele sim virou depois uma referência. E eu nunca fiquei tão feliz de estar tão errado na minha vida, que ele acabou sendo visto não só no Brasil, como no mundo inteiro. Ele hoje entra na lista de filmes dos anos 2000, de várias listas do mundo, como filmes mais importantes, né? Esse é aquele filme que eu achei que nunca ninguém ia assistir. E que também, assim, a gente também não inventou nenhuma roda no Cidade de Deus, né? Não tem nada que no Cidade de Deus que o Scorsese já não tivesse feito de alguma forma, ou que o Oliver Stone já tivesse feito. Ou se você pegar lá atrás, né? No cinema francês. Isso é mentira. É mentira! Não é, não. Isso é mentira porque ninguém tinha colocado um cabo de vassoura numa galinha pra ela gravar uma cena. Isso aí ninguém tinha feito. É verdade. Não sei se é verdade, mas eu não sei se a gente deveria ficar tão Satisfeito. Outra, mas assim, tu tá sendo muito humilde, Daniel.